Se as auditorias não verificam se os ativos existem, se aprovam balanços com dezenas de bilhões em números fictícios e se não sofrem consequências quando a fraude é descoberta, para que servem? Olha, essa pergunta, sim, direta e cortante, não é minha. É o ponto de partida de uma análise, nossa, demolidora, feita por Carlos Rocha, que é um especialista com mais de 15 anos de experiência em controladoria, auditoria, e hoje a gente vai mergulhar fundo no trabalho dele para entender o que ele está chamando de falência moral da auditoria no Brasil. O estopim de tudo isso é um escândalo, sabe, de quase 80 bilhões de reais, em ativos que, bom, simplesmente não existiam, mas que, mesmo assim, receberam o selo de aprovação das maiores firmas de auditoria do mundo, as famosas Big Four. Exato. E para a gente não se perder nesse labirinto todo, a análise do Rocha nos dá um mapa bem claro, sabe? Pensei em dividir a nossa conversa em algumas partes. Perfeito. Primeiro, a gente pode olhar a anatomia dessa fraude bilionária, a cena do crime, por assim dizer. Depois a gente confronta o que uma auditoria deveria fazer com o que de fato aconteceu. Certo. A partir daí, a gente amplia o foco para ver como isso se encaixa num padrão que, infelizmente, é global. E no final, a pergunta que realmente importa, né? Quem é que paga essa conta toda e por que ninguém parece ser responsabilizado? Roteiro ótimo. Então vamos começar pelo começo, a fraude. De um lado, o trabalho do Rocha aponta para o Banco Master e para a Real Gestora. Do outro, nossa, o quem é quem da auditoria, KPMG, PwC, EY e Crowe. E os números? Os números são de cair o queixo. São astronômicos. No Banco Master, a análise do Rocha detalha 19 bilhões e meio de reais em cotas de fundos e quando ele fala sem lastro... Espera aí, só para deixar bem claro para todo mundo. Sem lastro quer dizer que o papel, a cota, até existia, mas o dinheiro ou o ativo que deveria estar por trás dela era fumaça. Exatamente, fumaça. Não tinha absolutamente nada garantindo aquele valor. Além disso, ele aponta 8,7 bilhões em precatórios, que são dívidas do governo cuja titularidade nunca foi checada. Nossa! E o mais bizarro de tudo, 6,7 bilhões de reais em créditos consignados que eram 100% fictícios. E ainda tem a Reag Gestora, que eleva essa aposta, né? Eleva para um nível assim quase inacreditável. O levantamento que o Rocha fez mostra 45,5 bilhões de reais em créditos de carbono. A base para esses créditos? Terras públicas na Amazônia. Não pode ser. Sem licença, usando uma metodologia que o próprio autor classifica como fantasiosa. Somando tudo, a gente chega a quase 80 bilhões de reais. Para dar uma dimensão, isso é mais do que o orçamento anual de muitas capitais brasileiras. É uma fortuna que estava no papel, mas não na realidade. E de tudo que o Carlos Rocha levantou, a parte que mais me chocou foi a simplicidade de como a fraude dos consignados foi descoberta pelo Banco Central. É quase cômico, se não fosse trágico. É o detalhe que expõe o tamanho do problema. O que o Banco Central fez, segundo a apuração de Rocha, não foi nenhuma ciência de foguete, sabe? Eles pegaram uma amostra bem pequena da carteira de empréstimos... Quantos? 30 CPFs. Apenas 30. E fizeram o que qualquer um faria. Ligaram para as pessoas. A pergunta era simples. O senhor ou a senhora tem um empréstimo consignado com este banco? Deixa eu adivinhar. A resposta não foi muito boa. Guisaste completo. A resposta foi não. 30 vezes. 0 pessoas confirmaram o empréstimo. A amostra tinha 100% de fraude. Nossa! Com 30 ligações, o Banco Central desvendou um esquema bilionário. Isso é inacreditável. E a pergunta que o Rocha deixa no ar é inevitável. Se o regulador descobriu isso com um punhado de telefonemas, por que as maiores empresas de auditoria do mundo, pagas a peso de ouro para fazer exatamente isso, não descobriram? A conclusão que o trabalho dele sugere é brutalmente simples. Porque elas não tentaram. E isso nos joga direto para o centro do problema, que é a função da auditoria. Exato. Essa história das ligações me faz perguntar: o que exatamente uma auditoria deveria ter feito ali? Qual é o básico do trabalho deles que, segundo essa análise, foi totalmente ignorado? O básico do básico.
O Rocha usa umas analogias muito pé no chão para explicar isso. O trabalho do auditor é verificar a realidade. Se a empresa diz no balanço temos 50 milhões em estoque, o auditor não acredita de olhos fechados. Certo. Ele vai até o depósito e conta as caixas. Se a empresa diz temos 6,7 bilhões em empréstimos, o auditor precisa... Ligar para alguns dos devedores, exatamente o que o Banco Central fez. Precisamente. É um trabalho de verificação, de ceticismo profissional, não é um ato de fé. Mas o que a gente vê nesses casos é algo muito diferente. O Carlos Rocha usa um termo que eu achei genial para descrever os relatórios que foram emitidos. Parecer esquizofrênico. Parecer esquizofrênico, adorei. Mas como assim, tipo, uma parte do relatório não conversa com a outra? Exatamente isso. Você lê o corpo do relatório, lá nas seções técnicas, e encontra descrições de problemas gravíssimos, riscos enormes, incertezas, mas aí você pula para a conclusão, a opinião final, que é a única coisa que a maioria dos investidores lê. E lá tá tudo bem. E lá diz, está tudo bem, balanço aprovado sem ressalvas. O corpo diz perigo, mas a cabeça diz, pode seguir em frente. Mas como eles fazem isso sem parecer, sei lá, completamente absurdos? Deve ter um truque aí. E tem. É o que o Rocha apelida de forma muito ácida de dicionário do traseiro coberto. É uma linguagem técnica, quase um código, que serve para criar um escudo jurídico. Por exemplo, quando o parecer da auditoria diz incerteza material quanto ao preço de realização do ativo, o leigo pensa, ok, o preço pode variar um pouco. Mas a tradução real, segundo Rocha, seria o quê? Seria algo como, nós não fazemos a menor ideia se esse negócio existe ou se vale alguma coisa, mas não vamos escrever isso com todas as letras. Ou quando eles mencionam complexidade na verificação de titularidade. A tradução honesta seria: é tão complicado que a gente decidiu não confirmar. Eles criam uma névoa de jargão técnico para se proteger. Entendi. Então o auditor identifica um problema gigantesco, como os 19 bilhões em fundos sem lastro. Em vez de acender a luz vermelha e reprovar o balanço, ele escreve um parágrafo todo cifrado no meio do relatório e quando a bomba explode, a defesa está pronta. Mas nós avisamos. Estava lá, na página 47, parágrafo 3.2.1. É exatamente esse o mecanismo. A analogia que o Rocha usa para isso é perfeita. Imagine contratar um perito para avaliar uma casa. E no relatório dele ele escreve: há incerteza quanto ao valor de mercado do imóvel. Só que, na verdade, a casa não existe. É só um terreno baldio. Nossa. O problema não era o preço do ativo, era a inexistência dele. Foi o que a KPMG fez, segundo a análise, ao dizer que os fundos estavam sujeitos a um nível mais elevado de incerteza, para logo depois dar um parecer limpo. Isso muda tudo. Não é uma questão de nuance, é uma questão de realidade. E o que me preocupa é se isso é um caso isolado, uma maçã podre, ou se o cesto todo está comprometido. E aí que a análise do Rocha fica ainda mais sombria, sabe? Ele se dedica a mostrar que isso não é um ponto fora da curva, é um padrão. Então não é um jeitinho brasileiro, como alguns poderiam pensar. Longe disso. O próprio Rocha lembra que, aqui no Brasil, a gente teve o caso das lojas americanas em 2023. Um rombo de 20 bilhões auditado pela PwC. A defesa da auditoria, praticamente idêntica. A responsabilidade é da administração, nós fomos vítimas de uma fraude sofisticada. Sempre a mesma desculpa. Mas o padrão é global. Pensa em Enron, nos Estados Unidos, lá no início dos anos 2000. A auditoria era a Arthur Andersen, uma das Big Five da época. O escândalo foi tão colossal que a empresa inteira, uma gigante global, simplesmente deixou de existir. Um colapso total. E depois teve a crise de 2008? Exato. Lehman Brothers, com o selo da EY, quebrou e quase levou o sistema financeiro global junto. Mais recentemente, na Alemanha, o caso da Wirecard. Outro escândalo auditado pela EY, onde 1,9 bilhão de euros que deveriam estar no caixa simplesmente não existiam. É um roteiro que se repete. Se repete como um relógio. O padrão que o Rocha aponta é esse. A fraude é descoberta, a auditoria alega que foi enganada, fecham-se acordos financeiros bilionários, mas sem admissão de culpa, e o sistema segue intacto, prontinho para o próximo escândalo. É um ciclo de impunidade, né?
O que nos leva à pergunta final e talvez a mais importante. Se os fraudadores e os auditores saem ilesos ou só com um arranhão, quem de fato paga essa conta de 80 bilhões de reais? A lista de vítimas que o trabalho de Rocha detalha é longa e desoladora. Primeiro, as vítimas diretas. Investidores que compraram CDBs do Banco Master, muitos perdendo as economias de uma vida inteira. Os cotistas do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. E como o FGC é mantido por todos os bancos, indiretamente somos todos nós, correntistas. E, claro, os investidores dos fundos da REAG, que viram 45 bilhões evaporarem. E essas são só as vítimas mais óbvias. A análise dele fala de vítimas indiretas também, certo? Sim, e aí o estrago é ainda maior. O BRB, Banco de Brasília, que é um banco público, comprou 12,2 bilhões dessas carteiras podres e pode precisar de um resgate com dinheiro público. Dinheiro nosso. Exato. A União, que é dona das terras na Amazônia usadas para criar os créditos de carbono falsos, e, no fim da linha, o contribuinte brasileiro, que sempre arca com os custos das liquidações, intervenções e resgates de um sistema financeiro que fica fragilizado pela fraude. A equação que o Rocha desenha é perversa. Bônus de honorários milionários para poucos e prejuízo bilionário para a sociedade inteira. O que nos leva de volta à questão da impunidade. Por que é tão difícil responsabilizar essas firmas gigantes? O que as torna, assim, a prova de falhas. A análise do Rocha aponta para 3 pilares que sustentam essa impunidade. O primeiro é o que ele chama de oligopólio intocável. As Big Four, PwC, Deloitte, EY e KPMG, auditam praticamente todas as grandes empresas do mundo. Elas são tão grandes e tão conectadas ao sistema que uma punição severa, tipo caçar a licença de uma delas, poderia causar um terremoto no mercado. Elas se tornaram, na prática, grandes demais para quebrar ou para serem punidas de verdade? Exatamente. O segundo pilar é o conflito de interesses óbvio, que a teoria econômica chama de teoria da agência. O auditor é pago pela mesma empresa que ele deveria fiscalizar. Certo. O incentivo para manter um cliente que paga milhões em honorários por ano é imenso. Fica muito mais tentador agradar a diretoria do que confrontá-la com uma verdade inconveniente. O fiscal é pago pelo fiscalizado, é uma receita para o desastre. E o terceiro pilar é o que o Rocha chama de escudo do sigilo profissional. Ele cita a resposta padrão da PwC à imprensa sobre o caso Americanas. Por questões de confidencialidade, não podemos comentar. Uma proteção que deveria servir ao cliente vira um escudo para a auditoria se esconder da sua própria responsabilidade. É um silêncio muito conveniente. Ok. Então vamos juntar as peças do quebra-cabeça que a análise do Carlos Rocha montou pra gente. Começamos com uma fraude de 80 bilhões de reais. Vimos auditorias emitindo pareceres esquizofrênicos, usando um jargão para se proteger enquanto aprovavam balanços fictícios. Entendemos que isso não é um acidente, mas um padrão global de falhas e de impunidade. E terminamos vendo quem paga a conta. Investidores, correntistas e contribuintes. E a conclusão a que o Rocha chega ao final da análise dele é inevitável e muito dura. Ele afirma que o sistema de auditoria como funciona hoje simplesmente não cumpre sua função primordial, que é proteger o investidor e o mercado. Tornou-se, nas palavras dele, um teatro de legitimidade. A função deixou de ser a de verificação para ser apenas uma de validação. E a frase final do trabalho dele é a que mais me marcou. O selo de uma Big Four no balanço de uma empresa virou um placebo financeiro. Dá ao investidor a sensação de segurança, faz ele se sentir protegido, mas na hora da verdade não protege contra nada. É um selo que confere legitimidade, mas não garante a realidade. É uma conclusão devastadora. Um placebo. Aparência de cura sem o efeito real. Exatamente. E o trabalho de Carlos Rocha não para no diagnóstico. Ele propõe uma série de reformas, desde a responsabilização pessoal e criminal dos sócios que assinam os pareceres, até a nomeação de auditores por órgãos reguladores, e não pela própria empresa, para quebrar o conflito de interesses. Mas tudo isso nos deixa com uma questão ainda mais fundamental para refletir. Qual? Se a confiança é a moeda mais valiosa de qualquer mercado, e os supostos guardiões dessa moeda falharam de forma tão espetacular, qual é o verdadeiro valor de qualquer balanço auditado que a gente vê hoje?
E mais importante, o que acontece com o sistema inteiro quando a crença em seus próprios alicerces começa a desaparecer?